Sejam muito bem-vindos aqui no canal Pensamento e Vida Espírita. Eu sou Gustavo Guedes e hoje a gente vai fazer uma análise espírita do filme Ghost, do outro lado da vida. Meu nome é Gustavo, eu sou um estudante da doutrina espírita, né? Eu amo o espiritismo, estou completamente imerso aí nesse meio. E eu trouxe nesse vídeo algumas cenas do filme Ghost para a gente tirar um pouco a essência do espiritismo, né, desse grande filme. O filme se passa, né, num contexto de três personagens principais. A gente vai ter dois coadjuvantes aí, mas os três personagens é justamente o casal, Molly e Sam, né, e o amigo deles, do casal, Carl. Os coadjuvantes, a gente vai ter a Oda May, né, que é aquela vidente super engraçada, maravilhosa, e o Willie Lopes, né, que é o assassino, o rapaz aí que faz a parte mais do mal em relação ao filme. Logo no início, a gente tem umas cenas, né, bastante peculiares em relação a Carl, o amigo do casal. Carl, ele fala sobre... Eles compram, o casal ele acaba comprando o apartamento, e aí Carl vai lá ajudar, a dar uma organizada no local. E nessa organizada ele fala assim, poxa, alguma coisa tipo... se eu comprasse esse apartamento, eu reformaria tal e podia vender pelo dobro do preço. E logo depois tem uma cena que ele passa com o Sam perto de um carro bem bonito, vermelho, e aí ele fala, poxa, esse carrão aqui e tal. Então, essas duas cenas aí do amigo, né, de Sam, de Carl, já faz uma apologia aos nossos vícios, né, à nossa ganância, ao nosso orgulho, né, talvez em relação a achar que vai conseguir fazer tudo, ao nosso egoísmo de olhar para o apartamento dos outros, talvez, né, e ficar imaginando coisa para a gente. E a nossa ganância, né, a nossa vaidade de querer um carro melhor, uma coisa maior sempre. O Sam até fala assim, você ainda você está pagando aí o seu carro anterior. Então, logo nas primeiras cenas a gente já tem um bom reflexo dos nossos vícios, né? O que é que a gente, no nosso cotidiano, o que é que a gente fala, o que é que a gente mostra, nossas atitudes, que pô, nem a gente, nem quem está ao nosso redor às vezes percebe, né? Acaba sendo uma coisa muito corriqueira, muito tranquila, e a gente não dá o devido valor a se atentar, né? A doutrina espírita fala logo na pergunta lá 919, né? 919, conhece-te a ti mesmo, né? A melhor forma de você eliminar, vamos dizer assim, os seus vícios e você crescer como espírito, é você se conhecer, é você passar por essas situações e tentar observar que a gente tem né, esses defeitos, essas vaidades, essas vontades egoístas e orgulhosas. A primeira lição aí dessas cenas é o conhece-te a ti mesmo. A segunda cena que eu separei para vocês foi justamente a cena de Sam sentando num sofá que ele adora. Ele adora, só que um sofá parece que é antigo, velho. Molly olhou pro sofá e disse, o que esse sofá tá fazendo aqui, cara? E aí ele fala, não, eu gosto bastante desse sofá. Só que aí ela diz, tá bom, você gosta do sofá, eu vou dar uma repaginada nele. E mostra um pouquinho um certo apego aos materiais, né? Apego aos bens materiais que a gente tem. Isso daí faz um pouco mais sentido no futuro, né? No final ali, no final não, mas pro final do filme. Então lembrem desse sofá, que vamos fazer essa outra referência também. A terceira cena que eu separei para vocês é o casal conversando ali na cama. Eles estão boaça, tiveram uma noite maravilhosa, tal, aquela pegação. E aí ele começa a sentir uma coisa ruim, começa a dizer assim, pô, eu tô preocupado, né? Quando acontecem essas coisas muito boas na minha vida, eu tenho medo de dar ruim, de perder. E aí, uma referência ao Espiritismo é que a gente tem, que nos separa, inclusive, dos nossos ancestrais, é o aparecimento da intuição. Claro que não deixa nada claro ou explícito que ele estava com essa intuição de que ele ia morrer, enfim, mas dá para fazer essa referência, né? Todos nós somos médiuns, e a primeira mediunidade, vamos dizer assim, que todos nós adquirimos foi a intuição. Então a intuição nada mais é do que um certo contato, né, com o sobrenatural, com o outro lado que a gente tem, todo mundo tem. Então aquela insight, aquela coisa do nada que aparece na cabeça da gente, talvez seja uma intuição, né? Talvez seja um contato ali dos benfeitores, dos espíritos que nos acompanham.
Repito, não que essa cena, né, foi uma intuição, não apareceu nada, né, ninguém disse para ele, ó, vai dar ruim para você daqui nas próximas cenas, mas dá para fazer essa referência e lembrar que todos nós temos a intuição, né, basta a gente ter o discernimento e entender o que está sendo ouvido, né, a gente dá valor, na verdade, às coisas boas que a gente tem no nosso subconsciente, lá no nosso consciente, que do nada aparece. A terceira cena que eu separei foi a cena de que ele morre. Então tem um assalto ali, né, o Willie aparece, tenta roubar a carteira dele, a gente, no contexto da trama, né, eu não vou fazer referência aqui à história em si, mas no contexto da trama ele quer aquela carteirinha com os endereços, e aí ele acaba, por acidente inclusive, assassinando aí o Sam. Né, e aí tem uma cena muito, vamos assim, clássica, que ele sai correndo, né, atrás do ladrão, né, do assassino, só que já é o espírito dele na cena. Né, então isso daí com certeza vale muito a pena ser dito, que quando o ser humano morre, né, quando o corpo morre de forma trágica, um acidente assim, eu acredito que seja muito fácil, existem muitos relatos de que é muito comum do espírito se desprender, até principalmente se for uma pessoa legal, né, e tudo merecedora, ele se desprende sem sentir dor nem nada, mas às vezes ele se desprende e nem nota, né, de que saiu do corpo, né, que acabou a vida dele ali. E ele sai, né, disparado ali, sem entender o que está acontecendo, ele só se dá conta quando volta e olha o corpo dele lá aos braços de Molly. Então, nessa hora, um pouquinho depois dele notar, aparece uma luz branca, né, aquela famosa luz, o fim do túnel, aquela luz que todo mundo quer ver. E aí ele... aqui tem uma super, né, uma cena muito boa que dá pra gente devanear em cima dela. Essa cena aí é a famosa luz. Então, você vai pra luz, você, pô, top, né, você já foi pra lá. E aí tá tudo certo com você. Ou você volta, você tenta voltar, você fica por ali, né, e tudo. E aí tem duas coisas interessantes. Primeiro que, aparentemente, ele tinha alguma coisa para resolver, tinha alguma coisa para ajudar, né, enfim, tem esse contexto de que, poxa, não posso ir agora, tenho que ficar aqui na Terra para resolver minha esposa, salvar a vida dela, enfim. Num contexto espírita, não dá... Tipo assim, não dá para pensar muito nessa forma. Eu não vejo, né, nunca vi história, nunca vi relato de nenhum espírito desencarnar e ficar porque ainda tem que resolver alguma coisa como espírito aqui na Terra. Então, ele desencarnar e ficar para ajudar a esposa não fez muito sentido. Apesar de parecer que no contexto do filme foi isso daí a intenção. O que mais dá para entender numa visão espírita, da doutrina em si, é que ele ficou por dois motivos. Primeiro, ele era apegado, foi uma morte, né, trágica, acidente, um assassinato. Então é muito comum dessa perturbação mental do espírito na hora que desencarna dessa forma ruim. E a segunda coisa é que Molly fica chamando por ele. Então ela fala assim, fica comigo, tal. E aí ele escuta e aquilo perturba um pouco. E ele acaba ficando, ele dá as costas para a luz some, inclusive, como se dissesse assim, ó, você tem um livre-arbítrio, você não quis vir com a gente, então beleza. Fica aí. E fica aí onde? Fica aqui na Terra. E a Terra é onde começa o umbral. Na verdade, o umbral, os sofrimentos, e tudo, aquela coisa que o espírito passa logo, principalmente, todos nós praticamente vamos passar por um estágio no umbral, seja alguns minutos, algumas horas, semanas, anos. Praticamente todos nós vamos passar um pouco no umbral, que é quando tem ali o arrependimento, quando tem ali uma reflexão sobre a vida, do que fez, do que não fez. Ele acaba ficando, mas não com esse sentimento. Apesar de aparecerem logo depois não, durante essas cenas dele olhando para a luz e renegando. Antes disso, um pouquinho, ele tem como se fossem uns pesadelos, ele acorda assustado, mostra a estátua, uma coisa meio macabra, mostra a Molly meio que olhando para ele, se distancia, tipo assim, chamando por ele olhando para a luz, e aí vou, não vou, e aí ele acaba ficando. Então, aparentemente, pela doutrina, pelo estudo da doutrina, ele fica justamente porque Molly chamou. Então ele fica meio que apegado ali na Terra, ele não vai para a luz justamente pelo apego à família e por essa situação triste como ele desencarnou, assassinato. Então, muito boa essa cena. Quarta cena que eu trouxe para vocês é justamente a cena dele já falecido, em espírito, indo para o hospital. Ele vai atrás,
enfim, vai atrás de Molly, vai atrás do próprio corpo, e aí ele encontra com o senhorzinho que está esperando a mulher desencarnar. Né? Ele até fala, minha esposa está ali no quarto e tal, estou esperando ela desencarnar. E aí ele dá como se fosse assim, um primeiro contato com o Sam, e ele começa a tipo, olhar aquela coisa meio estranha, mas começa a ver que é normal, né? Existem outros espíritos ali. E aí, assim, apesar do velhinho falar que estava esperando a esposa, ele também fala, né, em outra cena, que é a quinta, né, ele fala que já viu milhares de vezes isso acontecer. E aí ele toca no assunto, né, no termo, ainda bem que não foram os outros. Sujeito de sorte, ainda bem que não foram os outros. E aí, quem são os outros é que a gente vai ver daqui a pouco em outra cena. Então, esse senhorzinho aí, ele talvez, né, dá pra gente fazer uma referência, existem várias citações, inclusive nos livros de Chico, psicografado por Chico, né, os livros de André Luiz, que existem espíritos bons que ficam em hospitais, ficam nos cemitérios, né, ficam em alguns locais assim de desencarne mais brusco, né, o sofrimento e tudo, que ficam ali para ajudar. Então, não sei, talvez esse senhorzinho seja um desses espíritos, porque eu já vi milhares de vezes isso acontecer. Né, mas que nessa cena ele está ali esperando pela esposa. Engraçadinho. A quinta cena justamente é aquele espírito, né, aquele ser que ele fala que teve sorte, né, sujeito de sorte, tal, podiam ser os outros. Então é um senhorzinho que está morrendo ali na mesa de talvez cirúrgica, enfim. E aí ele vai direto para a luz. A mesma luz, inclusive, que apareceu para Sam. Só que ele nem olhou para trás. Né? E aí fica na curiosidade, quem são esses outros? Né? A sexta cena que eu separo para vocês, é o espírito de uma senhorinha que do nada apareceu no cemitério, né? E deu um oi para Sam quando ele foi para o próprio enterro. Ela pode fazer uma certa referência, né? No contexto espírita, aos espíritos que ficam apegados aos corpos, apegados à matéria e ficam vagando pelos cemitérios, né? Da mesma forma que talvez aquele senhorzinho no hospital fique pelos hospitais para ajudar, né, os desencarnados por lá, existem espíritos que ajudam os desencarnados nos cemitérios. Então, essa senhorinha talvez seja uma que fica ali rondando, tal, mas não sei, ela não foi ajudar, né? Então, ela fica ali rondando ou para ajudar alguns espíritos que estão ali perdidos, sem entender o que está acontecendo, ou talvez ela seja uma coitada que está precisando, né? Ela dá até uma passada na lápide e tudo, não chega a entrar, não chega a mostrar o corpo dela nem nada, e ela só passa e vai embora. Então, dá para a gente lembrar, né, que existem espíritos que ficam tanto rondando nos cemitérios, né, por conta desses apegos materiais, mas também existem aqueles espíritos que ficam ali para ajudar esses apegados. A sétima cena aqui separada é o do gato, né, aquele olho do gato ali, que dá aquele close, ele parece perceber, né, o espírito de Sam, olhando para ele. E ele até se assusta bastante. E aí só Molly até solta um gato doido, né? Isso daqui é muito interessante a gente entender, porque muita gente fala que gato consegue enxergar espírito, tá, essas coisas tudo. O que é que vale a pena ser dito? É que o nosso olho humano ele não consegue enxergar espírito, né, porque a gente enxerga apenas a luz visível, que está entre o vermelho e o violeta. Né? Então, o que é ultravioleta acima disso, a gente não enxerga, o que é infravermelho, a gente também não enxerga. Então, os animais, tipo, qualquer animal, talvez consiga ver coisas que a gente não vê. Né? Da mesma forma que tem animais, aí, morcego e tudo, que conseguem ouvir coisas que a gente não escuta. Tá? Algumas pessoas que têm a mediunidade mais expandida, né, mais ostensiva, como a gente costuma falar, elas têm o poder talvez de clarividência, um poder de clareaudiência e tudo, mas não é necessariamente pelos olhos ou pelo ouvido de fato que a pessoa escuta e vê. Né? Apesar de ser muito mais fácil de explicar, né, e de compreender dessa forma, é como se a pessoa captasse pela mente esse áudio ou visual, né, do que ela está conseguindo aí de forma, vamos dizer assim, não comum, e aí a mente do médium consegue interpretar dessa forma. E ela interpreta justamente com uma imagem como se ela estivesse enxergando, né? Ou então uma audição que ela estivesse de fato ouvindo pelo ouvido. É como se fizesse um download, né? Uma imagem que vem muito rápido, ou então uma imagem que se faz, mas
como se não estivesse sendo enxergada, como se tivesse um plano por cima do outro. Então não é uma coisa tão, talvez, óbvia assim, da gente entender um 2D muito fácil do vídeo. Tá? Mas realmente, assim, os gatos, os animais, eles podem, né, ver e ouvir coisas que a gente não consegue. A oitava cena é uma cena meio, não sei, talvez uma licença poética, não entendi direito. É a cena de que ele transpassa ali na porta. Né? Essa cena aí, ela é curiosa porque, assim, beleza, o espírito não esbarra em nada, né? Enfim, ele de fato consegue passar porque é um perispírito, né? É uma matéria tão sutil em relação ao nosso organismo que é muito mais denso, que ela consegue transpassar esses objetos densos. Esse assunto, né, eu gosto de explicar ele porque ele é muito, vamos dizer assim, fisicamente compreensível. Né? Então qualquer um aqui conseguiria talvez compreender o que eu vou falar agora. Peguem gelo, né? Um gelo aqui, outro gelo aqui. Eles não ultrapassam um outro, né? Porque é uma matéria sólida, extremamente densa. As moléculas estão extremamente ligadas uma na outra, muito próximas. Se esse gelo derrete, as moléculas elas começam a se afastar um pouco uma das outras. E a gente consegue passar a mão. Né? Eu vou, claro, empurrar as moléculas de água, eu não vou transpassar, mas eu consigo, vamos dizer assim, entre aspas, passar pela água a minha mão. Se eu aquecer essa água e ela começar a ficar mais sutil, ela vira vapor de água. E aí eu já nem enxergo vamos dizer assim, esse elemento, porque eles ficam com moléculas muito espalhadas. E aí eu literalmente consigo passar na mão, enfim, pelo vapor da água sem nem sentir, talvez. O espírito é uma essência que depende de matéria para ele agir, para ele, enfim, fazer qualquer coisa. E essa matéria, uma vez desencarnada, é o perispírito que a gente fala, perispírito do outro lado, que é muito sutil, né? É muito sutil. Quem é, enfim, espíritos mais densos, né, com baixas vibrações, eles vão ter um perispírito sutil em relação à nossa carne, mas densos em relação a outros perispíritos. Quanto mais puro for o espírito, menos necessidade desse perispírito, desse corpo espiritual, aquele espírito vai precisar, né, para fazer, enfim. Então ele literalmente é como se virasse só luz, né, é como se ele não precisasse mais de tanta matéria para agir, para influenciar, enfim, para manipular outras coisas. Ele literalmente só funciona, vamos dizer assim, influencia através do pensamento. Então, quando a gente fala em transpassar objetos, é isso aí. Literalmente o espírito consegue passar de boa, porque ele a matéria dele é muito sutil, então ele transpassa tranquilo, porta, qualquer coisa do tipo. O que eu não entendi, que é curioso dessa cena, é o porquê que ele muda de cor. É como se a matéria estivesse penetrando ali nele. Eu nunca vi relato sobre isso, não. Se alguém souber de alguma coisa, comenta aí. Vamos para a próxima. Nona cena que a gente tem aqui é uma cena, poxa, bacana da gente interpretar. O espírito o espírito de Sam, ele ficou ali, né? E a gente já comentou que talvez ele ficou preso no umbral, né? Que a Terra é o início do umbral. Então, uma vez preso no umbral, ele não está num estado pleno ali de felicidade, não, né? No estado pleno ali de aprendizado, de tranquilidade. Ele continua na Terra, então continua numa área de sofrimento. Né? E aí fica muito característico quando ele vê de novo o assassino dele. Então o Willie aparece no apartamento, ele consegue ficar com a chave, né? Durante o roubo ele pega a chave do apartamento e ele volta, né? Ele chega a entrar no apartamento procurando também aquela carteira, né? Com um bloquinho de endereços. E aí quando Sam olha o rapaz, pô, ele surta, ele fica louco, ele quer bater e não consegue, né? Ele quer, né, ele fica azuretado. E ele fica com raiva, né? Então ele começa a virar nada mais, nada menos do que um obsessor do Willie. Né? E, poxa, isso aí dá uma palestra, né, sobre isso daí. A gente tem obsessores de espírito para pessoas, de desencarnados para encarnados, mas a gente também de encarnados para desencarnados, né? Quando a gente fica lembrando muito dos entes que se foram, ou então fica falando muito das pessoas que morreram, fica falando mal. Não, isso é um tipo de obsessão, né? A energia chega nos espíritos, então não é legal da gente ficar lembrando de forma ruim, de forma trágica, falando mal, não é legal isso.
A gente tem entre espírito e espírito, no mundo espiritual eles podem ficar se batendo lá, né, se martirizando, e a gente tem também de encarnado para encarnado. Então eu posso muito bem obsidiar, né, surtar com alguém aqui e querer prejudicar, tal, correr atrás ali para fazer o mal dessa pessoa. E ele tenta, né, é uma cena bem... né, acaba sendo um pouco engraçado porque ele tenta, mas não consegue. E aí ele vai seguindo o Willy, né? Ele acaba, enfim, a Molly volta pro quarto, ele pro apartamento, ele corre, e aí o Sam segue o Willy. Nessa que segue acontece uma coisa muito curiosa, que é a próxima cena que a gente separou. Então essa é a 10ª cena, né? A 10ª cena é justamente a cena que não tem nome, então o espírito preso ali, apegado ao metrô, ele dá uma surtada com o Sam, né? Então o Sam entra no vagão e aí ele diz, ó, o vagão é meu, vai embora, tal, acaba fazendo uma coisa meio agressiva com ele. E aí acontece uma cena de extrema licença poética em relação ao espiritismo, né? Esse cara sem nome aí, ele acaba conseguindo quebrar o vidro do vagão. E aí dá uma assustada, né, no Sam. E aí ele fica aquela coisa, caramba, como é que ele fez isso e tal. Ele dá essa assustada fazendo isso, que vai marcar um pouco a cena. Isso daí pode acontecer, entre aspas, pode, mas é uma energia absurda que se gasta. Isso daí a gente pode considerar como uma mediunidade de efeitos físicos, né? Não é uma mediunidade de efeitos mentais, né? Então, para isso acontecer, o espírito ele tem que pegar não só o perispírito dele, né? Então ele não pode só com o próprio perispírito, que a gente acabou de dizer que era uma coisa muito sutil, e fazer a interação com as coisas mais densas que ocorrem aqui na Terra, por exemplo, com o vidro, né? Ele não consegue, por conta própria, ele não dá para fazer isso. Mas pode acontecer esse tipo de coisa, então aquela história toda de arrastar corrente, esse negócio todo, pode acontecer, pode, através da mediunidade de efeitos físicos, mas para isso acontecer tem que ter um médium que libere a energia, libere condições, né, locais para que o espírito faça essa manipulação de fluidos de forma a poder gerar alterações na matéria mais densa, que tem aqui na Terra. Então, dessa forma não acredito que dá para acontecer. Mas existem mesas mediúnicas, enfim, reuniões, efeitos físicos para, não dessa forma, mas poderem mexer em coisas dessas, sim. Vários relatos aí pela internet, inclusive do próprio Chico Xavier, Geraldo, enfim, um monte de gente bacana e muito para frente no espiritismo que faz esses relatos. As próprias curas, né, mediúnicas, enfim, tratamentos espirituais, tudo isso não deixa de ser mediunidade de efeito físico, porque tem alteração literalmente na matéria. Seguindo o rapaz, o Willy, Sam acaba descobrindo onde ele mora, e aí sai meio barreado, né, sem conseguir fazer muita coisa com o Willy. Ele acaba saindo e encontra Oda May, né, uma figura ilustre, sensacional. E ele, curioso ali, começa a ver os atendimentos que ela está fazendo e nota que ela é uma charlatã, né? Só que na hora que nota que ela é uma charlatã, ele começa, por ironia, a conversar alguma coisa e ela realmente escuta, né? Então, ela depois até comenta que a mãe era médium, né? A avó era médium também, conseguia fazer isso, mas ela achava que não era, né? Ela achava que não tinha nenhuma dessas habilidades aí paranormais. E aí nessa, a gente ela só consegue escutar, né, não consegue ver, e aí começa uma relação mais ou menos entre os dois. Não dá para dizer que é boa não, porque no início eles até não se dão tão bem. A 11ª cena é uma cena curiosa, né? É uma cena que ela tenta dormir, ele está ali cantando umas músicas para irritar, e ela conseguir aderir ao pedido dele de ajudar a Molly, né, por causa do assassino e tal. E aí tem uma cena de que, 2 pessoas, né, já me falaram que quando eram pequenos, crianças principalmente, dormiam desse jeito, né, cobrindo ouvido, com travesseiro, com lençol, justamente porque às vezes ficavam escutando coisas que não faziam sentido, né, ou então barulhos, conversas e tudo. E aí dormiam desse jeito. Era exatamente essa descrição que tem do pessoal, das 2 pessoas que eu conheço. Então essa cena é curiosa só para remeter ao fato de que
realmente isso existe, né? Eu conheço esses dois amigos que relatam dormir exatamente dessa forma. A 12ª cena, vejam aí na contagem, eu vou começar a falar próximo, porque eu não estou mais lembrando quantas são. A próxima cena é uma cena que eu trouxe aqui, a cena que Sam vai atrás do amigo, né, ele vai visitar Molly e tal, e aí nessa que ele vai atrás do amigo, ele, poxa, o amigo soube, né, o Carl, ele soube que de Willie, e aí ele entende que o amigo vai tirar satisfação, vai ver qual é, quem é. Ele, toma cuidado, cara, é assassinão, tá, é baixo astral. Só que aí, pela surpresa péssima dele, quando o amigo chega lá, o Sam nota que eles já se conheciam, né? E não só se conheciam, como estavam trabalhando juntos. Aí fica uma loucura, porque Sam começa a ser obsessor também do Carl, né, do amigo dele, que não é amigo, né, que se dizia amigo, mas que acabou tramando aí não para morrer, mas acabou acontecendo, mas para ter esse roubo aí do caderninho. E aí passa a próxima cena, que é justamente o Sam dando aquela obsidiada meio falha, né. Eu acho que o espírito não faz esse tipo de coisa não, né, o espírito para tocar o terror, ele fica falando coisa no ouvido, tal, falando coisas ruins, né, esse tipo de coisa. Talvez o espírito mais recente aí que acabou de desencarnar, ele fique tentando esse tipo de agressão física. Próxima cena é uma cena que eu acredito que todo mundo já pensou sobre isso, né? Todo mundo já parou para, enfim, ter esse tipo de curiosidade. É a cena da policial. Molly vai lá, faz a queixa, tal, fala, tenta convencer os policiais de que a Oda May ajudou, tal, falou coisas muito específicas, muito íntimas do casal e que acredita muito no que ela está falando. Eles não dão muita bola para ela e aí acabam dando, inclusive rindo um pouco, né, mangando um pouco da situação. E aí a policial, ela acaba falando assim, então tem espírito por toda parte? Quer dizer que eles ficam nos observando quando a gente tira a roupa? Então não vou mais tirar a roupa. Então isso é uma coisa que todo mundo pensa, mas que para o espírito não serve muito. A não ser, claro, que sejam espíritos voltados, né, para a área da sexualidade, dessa coisa mais vícios, né, não deixa de ser um vício. Mas não, né, o espírito de fato ele só vai, pela doutrina espírita, né, pelos estudos, ele só vai ser atraído, né, e só vai dar atenção, inclusive está lá no Livro dos Espíritos, vai dar atenção só para o que lhe convém, né? Então assim, o espírito ele não sai meio que catando qualquer coisa aleatória ou vendo se a gente está tomando banho, né? O espírito está lá de acordo com o que você evoca. Então, se você evocar alguém quando você está tomando banho, assim, talvez ele apareça lá. Próxima cena é a cena da cadeira. Então, Sam desencarnou, né? Ele, enfim, está vivendo uma situação totalmente péssima, né, em relação ao desencarne dele, mas ele senta na cadeira de que ele era pegado. A cadeira está toda modificada, mas tem lá a cadeirinha dele que ele vai lá e senta. A próxima cena é uma cena que vale muito a pena a gente falar sobre ela. É a cena que o amigo, né, o dito amigo Carl, ele dá em cima de Molly. Então, veja, o amigo ele tinha muitos vícios, né? Vícios da ganância, vícios do orgulho, né? Acha que ia conseguir vender a casa pelo dobro, a ganância de querer um carro, apesar de estar já pagando um. E aí vem um bolo de neve em relação aos vícios, né? Em relação à ganância, em relação a esse tipo de coisa. O amigo dele acabou de morrer, assassinato de forma trágica. Molly tá péssima, né? Triste, chorando e tudo. E o cara faz uma cena, tira a gravata, joga a gravata, derrama café na roupa, tira a roupa, né? E aí vai pra cima dela, naquele papinho de só se vive uma vez. E aí, inclusive, pô, rouba um beijo dela, tasca um beijo nela, né? E ela fragilizada ali acaba no início, né, aceitando, e aí Sam fica loucaço e pula neles, né? Nessa que pula, parece que com a raiva e tudo, ele meio que consegue empurrar um porta-retrato, que inclusive tem a foto dele, né? Nessa cena aí, a gente tem, né, vamos dizer, essa mistura aí dessas duas comentários que a gente fez. Então, uma pessoa que é gananciosa, orgulhosa, enfim, egoísta e tudo, cara, ela vai continuar desse jeito, né, por toda a vida, se não parar para se conhecer e ver que isso está prejudicando, é tosco, né? Faz mal para ela, faz mal para outra pessoa.
tá? Então não aparece, mas provavelmente, né, é nessas horas que aparecem ali os outros espíritos que quer fazer mal a ele, quer fazer mal a Molly, né, que tem alguma dívida, enfim, alguma coisa a pagar pelo que a gente fez em vidas passadas, que começa a prejudicar, né, que começa a falar mais ali para incentivar cada vez mais a pessoa de fazer um mal, né, para o próximo. Então não aparece, mas é esse tipo de situação que a gente de fato está sendo influenciado. E aí a gente tem a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre isso, né? Fala como é que os espíritos influenciam? Será que eles influenciam nas nossas escolhas, nas nossas atitudes? E a resposta é justamente mais do que o que vocês imaginam. Então, numa cena dessa aí, eu consigo imaginar facilmente, né, vários espíritos, enfim, vários sei lá, enfim, espíritos que não gostavam dele, ou que tem algum débito com ele, só fosforilando ali no ouvido dele para justamente fazer, né, continuar fazendo esse mal, ter essas atitudes bem egoístas, né, pensando só nele, tipo, coitada de Molly, mas não tá nem aí. E a outra parte da cena, que é pela raiva, o Sam conseguir empurrar o porta-retrato. Então ele nota aquela coisa estranha que conseguiu, antes ele não conseguia, e aí ele decide voltar lá para o metrô para falar com aquele espírito, né, que conseguia fazer as coisas. Ele aparentemente tem umas aulas ali, né, um coach com o espírito que vivia no metrô e aprende a se concentrar e consegue mexer nas coisas. Bom, e aí, antes de passar para a próxima cena, vale muito falar sobre esse espírito que está preso aí nesse local. É um espírito bastante perturbado e que fica extremamente irritado, né, ouriçado aí quando o Sam pergunta como é que ele morreu, o que aconteceu ali, por que ele vive ali. E aí ele fala que, pô, me jogaram aqui. Né? E aí Sam pergunta, pô, te jogaram? Aí ele começa, o que? Você acha que eu pulei e tal? Então fica essa dúvida aí se realmente foi ele que tirou a própria vida, o que aconteceu, se realmente empurraram ele ou não. Mas de fato é um espírito extremamente perturbado, né, e que mostra sinais de vícios também, né? Ele quebra ali um vidro, enfim, cai um monte de cigarro, ele fala, pô, quanta vontade de dar uma tragada, eu daria tudo por isso. Né? Então é um espírito realmente perturbado, que tem essa possibilidade, né, de ter sido um espírito que tirou a própria vida. Vale dizer também que, assim, o sofrimento que ele passa, se foi isso que aconteceu, é relativamente bem ok, né, bem pouco, porque nas descrições, por exemplo, no livro de Memórias de um Suicida, pá, o negócio é bizarro, né, quem tira a própria vida é bem triste a situação, às vezes fica revivendo aquele momento num looping, né, então assim, não é dessa forma que aparentemente acontece. Inclusive um relato, se eu não me engano, foi até do próprio Chico Xavier, que disse que, em uma mesa mediúnica, assim, o espírito, né, que pulou na frente de um trem e despedaça, então até o perispírito dele se despedaça todo e ele fica sofrendo ali com com aquela perda, com aquela dificuldade de entender que ele está íntegro, inclusive, né, o espírito está íntegro, porque para ele ainda está todo despedaçado do que aconteceu. Então é uma coisa bem triste. Mas esse daí tá aparentemente de boa, ficou até feliz quando o Sam conseguiu empurrar o tênis. Próxima cena é a perturbação de Oda May. Coitada de Oda May. Além de conseguir escutar a Sam, ela parece que destravou tudo e consegue escutar agora um monte de espírito. Então, isso de fato acontece. Tem, se não me engano, no Livro dos Médiuns, fala sobre você pode despertar a sua clarividência, você pode despertar a sua clareaudiência em qualquer momento da sua vida, né? Logo cedo, mais velho, enfim. Então para você que, eu não escuto, eu não vejo, eu estou tranquilo, não, né? Possa ser que a qualquer momento desperte alguma coisa aí sobrenatural no seu sentimento, nas suas percepções. Então para ela parece que despertou e ela consegue escutar agora um monte de espírito, mas sempre durante o filme foca, né, em relação a Sam. E aí acontece uma cena muito estranha, né? O espírito fica meio que, pô, ele tá aí falando com o Sam, tal, furou a fila, não sei o quê, e ele vai lá e incorpora. Né? Esse incorporamento aqui a gente tem que abrir um super parênteses, né? Comentar um pouquinho que não é assim que funciona. Primeiro que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e isso funciona também para os perispíritos, né? O espírito ele não consegue entrar no corpo da Oda May, por exemplo, enquanto o espírito dela estiver ali. Né?
Toda a mediunidade de incorporação que acontece é justamente uma dilatação do perispírito do médium e uma dilatação, vamos dizer assim, do perispírito do espírito. E aí quando esses campos, né, se entrelaçam, o espírito consegue influenciar o corpo, enfim, da médium, né? Mas repito, pelo poder da mente, né, pelo pensamento, pelo sentimento. O médium ele tem a capacidade de entender o que aquele espírito está passando e aí, de certa forma, até deixar fluir, né? Então, não é muito essa questão de entrar no corpo da pessoa, mas ele se aproxima de tal forma que parece controlar. Depende muito também da mediunidade de que se dispõe aquele médium. Então, nesse caso aí, é como se existem várias formas desse tipo de mediunidade, né? A gente vai ter aqui vários vídeos falando sobre isso. Vamos discorrer sobre os domínios da mediunidade, né, de Chico Xavier por André Luiz, que vai explicar esse negócio todo aí. Então, eu vou deixar até um card aqui quando estiver pronto dessa playlist. Mas não é assim que funciona. E muito menos o espírito sai cansado, né? Então é mais fácil o médium ficar cansado do que o espírito sair cansado. Próxima cena aqui que a gente traz é justamente a cena, né, de Carl, né, Carl, do amigo, vendo a desgraça, né? Ele tinha prometido ali os 4 milhões, disse que conseguiu o negócio, que pegou o endereço, pegou as senhas, e aí ele promete, diz, tá tudo certo e tal, e aí acontece poxa, né, a colheita é certa. Essa colheita veio rápido, né? A gente tem aí a fabulazinha da semeadura. Talvez você plante hoje e colha ainda nessa vida, né? Então o Carl, ele se deu mal ainda nessa vida. Ele, logo depois de fazer o mal, de perturbar, de roubar, de, enfim, programar um assassinato, né? Um assassinato, mais um roubo, ele ainda nessa vida sofreu bastante com isso tudo, né? Nesse contexto aí, acabaram acontecendo coisas que levaram ele à ruína, né? Mas possa ser que a semeadura que você esteja fazendo hoje, né, tragam colheitas para, sei lá, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, né, sei lá quantas vidas na frente você vai colher o que está fazendo hoje. Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz de bom, a gente colhe coisas boas, e tudo que a gente faz de ruim, a gente também colhe coisas ruins. Né? É a lei da ação e reação. Mas lembrar que, né, além disso da semeadura, pode acontecer a qualquer momento, não necessariamente tem que ser rápido e não necessariamente tem que ser da mesma forma, né? Uma coisa assim, eu chuto a canela dele, ele vai chutar, outra pessoa vai chutar a minha. Não precisa ser desse jeito para a gente entender, né, as situações. E Carl parece que não aprendeu com os erros, né? Ele fica nervoso e tal, mas ele consegue meio que ignorar isso tudo e perturbar ainda mais o próprio juízo. E aí fazendo mais bobeira por final. Agora, outra cena que acontece aqui é que no final do expediente, tá lá ele tentando, né, pegar os códigos, tal, tentando achar uma senha, e senha começa a dar uma perturbada no juízo dele. Ele começa a literalmente atormentar, vamos dizer assim, a assombrar, né, o ex-amigo. E ele digita, né? Ele digita. Quem é que tá fazendo? Ele digita assassino, né? Murder. E aí o Carl pergunta, quem que tá fazendo isso? Ele bota lá, Sam. Não, né? Aí, não. Se fosse assim, não existia mais carta psicografada. O próprio espírito ia lá e dava uma digitada, né? Vai mandar um e-mail para você. Não, aí foi demais. E da mesma forma que Sam perturba o Carl, ele vai lá e perturba também o Willie. Só que nessa perturbada de Willie, né, que ele sai todo azuretado e tal, deu ruim para ele. Engraçado que não é Sam que assassina o Willie, mas a perturbação influencia bastante. Então isso é uma coisa interessante. Os espíritos obsessores, eles perturbam a gente, né? Olha que coisa interessante. Os espíritos obsessores, eles perturbam a gente de tal forma, né? A influência deles é tão forte de que talvez, beleza, não seja tão assombroso dessa forma, mas vai perturbar o juízo, né? Vai prejudicar de alguma forma a sanidade mental da pessoa, que pode levar, né, a gente a praticar coisas que vão ser péssimas para a nossa saúde. Inclusive, ele ficou tão atormentado, né, o Willie ficou tão atormentado que acabou sendo atropelado ali, né, esmagado por 2 carros, e nem notou, inclusive, né? Ele, depois de um tempo que ele também olhou, pô, o que está acontecendo aqui e tal, e quando se vê, eita, morri. Então, assim, é assim que funciona, né? E um espírito obsessor, alguém que você fez mal, né? Lembrar isso.
olha que lição, né? Vamos concluir isso no final. Mas o espírito obsessor ele vai influenciar você a fazer uma coisa muito ruim porque ele está com raiva de você por algum motivo. E foi o que aconteceu aqui, né? O William acabou se embananando todo e acabou sendo atropelado. E aí tem a, né, cena assombrosa, aí dá medo mesmo, daqueles outros, né, que aparecesse, e daí não teve tanta sorte, praticou mal, tal, né, tinha, enfim, muitas atitudes erradas, e aí ele acaba sendo levado pelos outros. Bom, aqui talvez tenha uma licença poética, mas não necessariamente seja assim que acontece todas as vezes. O próprio espírito de André Luiz, né, no livro lá, no primeiro livro, Nosso Lar, ele literalmente acordou no umbral. Ele acordou não num local, mas de uma situação mental criada, né, por várias entidades ali, que deixa o ambiente extremamente denso. E aí, literalmente, o espírito ele se transporta para esse local, uma vez que na mente dele está acontecendo remorso, está acontecendo, né, pensamentos ruins, enfim. Essa cena aí do Willy sendo arrastado, ela talvez aconteça de fato com pessoas muito ruins, né, que fizeram atitudes péssimas ali, que praticaram literalmente o mal. E aí o tanto vai ter, por exemplo, pode ser o próprio Sam puxando ele. Primeiro que Sam está no umbral, ele está na Terra. Segundo que Sam era um dos obsessores dele. E terceiro que Sam estava, né, barreadíssimo com ele, o próprio cara que assassinou. Mas Sam ainda estava até de boa em relação a esses outros espíritos que carregaram ele. Então, esses outros aí pode ser realmente galera de vidas anteriores, né? A galera que estava, de fato, anos com raiva desse Willy. Então parece que o Willy deu mal nessa encarnação, fez mais besteira ainda, adquiriu mais débito, mais problema e não pagou os débitos anteriores, né? Pelo contrário, ele só pegou mais problema para a vida dele e a galera aí ficou bastante feliz e carregou o Willy para as profundezas. A gente quando fala de inferno, né, purgatório, parece que ele foi para o inferno. Mas, enfim, não existe um inferno para sempre, vai ter uma hora aí que o Willy vai ser levado para a luz. Próxima cena é uma cena que o clássico, que cena, né? Que cena? É a cena da moedinha. E aí a cena da moedinha faz a referência daquela primeira moedinha lá no início do filme. Essa moedinha, né, enfim, é aquela história da manipulação da matéria, a não sei que Molly seja uma super médica que libera energia e tudo, então não ia rolar. Não vamos ver provavelmente coisas flutuando na nossa frente do nada. Mas vale ressaltar uma coisa legal aqui. Às vezes a espiritualidade, ela coloca coisas bestas no nosso cotidiano, que a gente nem nota, nem dá tanto valor, mas que fazem sentido no futuro. Então, por exemplo, lá no início do filme, quando tem a moedinha, quando eles encontram a moedinha antiga, né, que Sam vai lá e diz assim, ó, Molly, para você dar sorte, uma moedinha antiga, né? Quando ele fala isso, talvez uma espiritualidade boa, né, soprando ali no ouvido, fala que dá sorte e tal, meio que preparando o ambiente para esse momento, no momento no futuro que poderia acontecer, não é, né, aquele determinismo absoluto, mas é um determinismo relativo que aconteceu, e aí nesse determinado momento a espiritualidade olha para ele, poxa, que momento bom para a gente fazer, né, para remeter aquela cena lá e ela de fato acreditar. Agora vamos, né, concluir o nosso projeto com aquela moedinha. Então, às vezes, coisas do nosso dia a dia, não que, enfim, uma moeda, enfim, nada, mas, poxa, quantas coisas a gente olha e diz assim, caramba, que coincidência, Então, talvez não sejam coincidências apenas. Então, vale a pena a gente notar as coisas, né? Tem uma historinha que eu vi um dia desse, que fala, pô, quantos carros vermelhos você viu hoje na rua? Pô, não sei quantos carros vermelhos eu vi, mas você acredita que passou? Ah, acredito que passou alguns carros vermelhos, mas você não estava notando, né? Você não estava prestando atenção. Então, se a gente presta atenção nas coisas, né, não importantes, mas se a gente começa a prestar mais atenção nas coisas do nosso dia a dia, talvez a gente consiga entender vários sinais de que a gente pede muito em oração, né? Então vale a pena essa ressalva dessa cena. Temos a cena, né, dele de Sam utilizando o corpo da Matt, que não, né, mas é outra cena também super com licença poética, porque justamente depois disso ele sai do corpo e sai cansadão, não consegue ajudar a Molly, né?
E a gente tem uma cena, pô, muito triste, né, que é a cena do ex-amigo Carl, fazendo o ápice aí do pior vício dele, né, o egoísmo total, porque ele mesmo assim ainda quer a senha pro dinheiro, tá nem aí pra ninguém, não tá literalmente mais nem aí pra Molly, que ele parecia até querer no meio do filme. Ameaça, inclusive, de assassinar também Oda May, mas, pô, um ápice da raiva dele ali, ele não tá pensando em nada direito, né, começa a fazer mais bobagem, principalmente quando começa a ser assombrado ali por Sam, né, e aí nesse contexto de assombração, ele também faz uma bobagem, né? Então, é aquela história de novo. Às vezes um obsessor faz com que você faça bobagens. Na verdade, é isso que o obsessor tem para fazer com você. Ele vai te influenciar a fazer bobagens. Qual é a bobagem que Carl faz? Ele pega uma parada e juma para frente, parece que tentando acertar o Sam. Bobagem, cara. Né? E aí esse negócio vai de ferro, volta e quando volta bate no vidro e tchablau, né? Uma das cenas mais tensas do filme. E aí ele, pá, morre. Mas não foi Sam que matou, né? Ele morreu, vamos dizer assim, por uma atitude que ele mesmo fez. E aí é como se, literalmente, né, a lei de ação e reação, ele tá putaço, tal, joga o negócio para frente, o negócio volta e do nada cai e quebra, né, o vidro cortando enfim, a horta dele lá. A próxima cena é justamente, né, depois do falecimento dele. Então, no desencarne, ele nota também aquela cena meio, caramba, eu morri, o que é que aconteceu? E aí vem a galera, né, os outros, né, vem a galera e carrega ele. Uma cena bem terror, né? E aí a gente chega nas últimas cenas do filme, né, que também tem muita coisa para tirar. Né? Nessas últimas cenas do filme, tem aquela luzona, né, que aí até Molly consegue enxergar, Oda May também consegue enxergar, mas não acontece dessa forma, né? Inclusive deve ter muita gente iluminada que morre ao nosso redor e não acontece essa luz, nem a gente começa a ter mediunidade só por causa dessa luz. Mas foi uma licença poética, inclusive, que ficou bastante legal porque ele começa a falar algumas coisas para Molly, né? Fala que ama, não fala mais o idem, pô, aleluia, né, cara? Pelo menos depois de morrer, conseguiu falar. Mas tem uma coisa bem notória, né, que quando ele vai se afastando um pouquinho em direção à luz, ele começa a falar, ó, é uma sensação muito boa, tal, né, viva as coisas boas do seu coração, nem lembro o que é que ele fala direito, mas viva o amor. Então, assim, é aquela coisa assim, já estou me aproximando da luz e sentindo as coisas boas, as vibrações boas aqui que tem do outro lado, né, na parte boa. E aí ele começa a soltar para ela, né, esse tipo de mensagem. E ela fica super emocionada, tal. E tem uma coisa interessante que ele vira para Oda May e fala assim: sua mãe ficaria muito orgulhosa. Talvez a mãe de Oda May, que, enfim, parece já ter falecido há muito tempo, ela não ficasse orgulhosa, ela teria ficado feliz. Né? O orgulho remete muito àquela sensação de assim, minha garota, né? Minha filha, meu orgulho. Não é legal. Tá? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, palavras têm poder, tal, a gente consegue, enfim, é uma coisa minha talvez, mas a gente consegue enxergar a palavra orgulho como uma coisa que não é legal de ter, é um vício. São as duas chagas da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Então, talvez a melhor frase, né, num contexto espírita que Sam poderia ter dito era: sua mãe com certeza ficaria muito feliz, né, com suas atitudes. Então, a palavra orgulhosa não caberia. Mas não perde nem um pouco a beleza da cena, certo? Isso daí foi uma cena maravilhosa, muito bonita e tudo, e é só uma encheção de saco minha. E aí ele foi pra luz, e aí tudo deu certo, a partir daí ele vai evoluir no plano espiritual e Molly vai esperar chegar a vez para ele voltar e olha, você aqui, eu vim te receber. Concluindo aí o filme, tiveram várias cenas, né, que a gente pode remeter aí, talvez cada cena dessa, cena de aflições, semeadura, né, obsessão, mediunidade, isso daí dá vários vídeos, né, dá vários contextos, ainda tem muita coisa para falar, o vídeo já está grandão, mas talvez uma das coisas principais aqui que a gente pode fazer aqui, uma pessoa boa, né, que tem a luz ali para ela e tudo, ela pode ficar nas trevas quando desencarnar. Tá? Então eu acho que a gente tem que estudar muito, a gente tem que ter isso muito claro na mente, porque mesmo você sendo uma pessoa boa, às vezes a circunstância de como você morre, né, te leve a fazer coisas absurdas naquele momento. E, o Sam, né, desencarnou dessa forma bem trágica, assassinado, né,
estava ali no bem bom com sua mulher, tinha acabado de casar, e ele vira o quê? Ele vira um obsessor. Né? Apesar de ser um espírito bom, ele vira um obsessor, e ele vira por livre-arbítrio. Né? Ele teve a chance de ir para a luz, mas ele acabou ficando. Talvez ele ficou pela obsessão, talvez não, né? Porque ele na hora até correu atrás do Willy, mas ele aparentemente voltou porque Molly fica comigo, tal, não sei o quê. Então ele ficou praticamente apegado ali às coisas materiais, às coisas da terra, né? Enfim, família, claro. Mas talvez fosse, né, aquela situação de umbral breve. Ficou apegado, né? Vem algum espírito bom, benfeitor, explica para ele, mostra tal, que não precisa, porque parece que será uma pessoa boa. Mas ele começa a viver um estado de obsessão, né? Ele começa a ficar obsediando o Will, ele começa a ficar obsediando o ex-amigo. Então, o tempo, né, de passagem no umbral, mesmo um espírito aparentemente bom, ele pode se prolongar bastante de acordo com as coisas que você começa a pensar, a remeter, né, a lembrar, a sentir depois de desencarnar. Então, por isso que a gente tem que ter, né, muito discernimento, muito estudo, muita até revisão, né, ou então uma reflexão, por exemplo, com um filme desse, para a gente, na hora, né, de desencarnar, independente aí da forma e tudo, a gente tentar ficar o mais preparado possível. Né? Não que a gente tenha que ser perfeito, mas que talvez lembre mais rápido, né, do que a gente precisa fazer. E a segunda, né, talvez grande lição que a gente tira aí do filme, é que todo obsessor, na verdade, é um espírito, enfim, pode ser uma pessoa boa, mas que você talvez fez algum mal para ele. Né? Então a gente não pode desejar o mal, não pode, né, desejar coisas ruins. E a gente tem que entender que às vezes a culpa é nossa, né? Fica um pouco difícil de raciocinar isso, principalmente quando a gente, né, esquece das vidas passadas. Então como é que eu vou entender o que eu fiz, como é que eu vou pedir desculpa por uma coisa que talvez eu tenha feito em outras vidas que eu nem lembro agora? Então isso é um pouco realmente complexo de parar para pensar, né? Principalmente não tem como generalizar, mas vale muito a pena se a gente conseguir trazer esse contexto para a nossa vida atual. Se boa parte das coisas, né, dos obsessores que eu tenho, são espíritos que eu fiz mal, né, que estão querendo ali, por algum motivo, me dar o troco, poxa, eu sei que eu tenho que amar o próximo, né? Eu sei que eu tenho que perdoar, pedir perdão, eu sei que eu tenho que, inclusive, desejar o bem para esses espíritos, sendo que eu fiz mal. Né? Então, partindo um pouco, trazendo um pouco dessa filosofia para a vida atual, eu não posso desejar o mal, a raiva, né, nem o ódio para as pessoas que também não gostam de mim nessa vida, né, nesse momento. Tá? A gente tem sempre que semear o bem. Né? Então existe falas, né, no Evangelho e tudo que é, ó, quem fala mal de você, procure falar bem. Quem deseja o mal para você, ore por essa pessoa, né, ore pelo bem dela. Então, talvez assim, a lição não seja querer descobrir o que você fez, ou o que deixou de fazer, ou por que motivo um obsessor está ali, né, com problema em relação a você. Às vezes em oração você pode pedir desculpa, ó, não lembro, eu oro dessa forma mesmo. Não lembro o que eu fiz, eu esqueci, mas eu quero mudar, eu sou uma pessoa diferente, né, eu estou trabalhando para fazer o bem, o melhor, para evoluir, e que de fato você, né, tem que estar fazendo. E eu peço desculpa, né, para quem eu fiz mal, né, que eu consiga evoluir, que você consiga evoluir junto comigo. Né? Então, assim, quando as pessoas, se alguém estiver passando por alguma perturbação, né, problemas psicológicos principalmente, né, esse ato de parece que eu estou ouvindo só coisa ruim na minha cabeça toda hora. Eu acho que vale muito a pena, né, a gente conversar com Deus dessa forma, conversar com os outros espíritos dessa forma e principalmente no meio das orações. Né? Eu acho que é um momento único. Né? A hora da oração é um momento único que a gente consegue se conectar realmente com o outro lado. Então, vibrem coisas boas, né? Vibrem coisas boas, pratiquem a caridade, né? Peçam perdão e perdoem. Então acho que é uma boa forma da gente se livrar dessas obsessões e tentar não virar obsessores. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero muito fazer mais vídeos como esse, vocês podem deixar inclusive recomendações de filmes aí no comentário. E vai ter um monte de lista bacana aqui para a gente alimentar, né, inclusive com várias temáticas que foram abordadas nesse conteúdo. Eu espero muito que, se vocês gostaram, dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se puderem ajudar aí, colaborar com a divulgação do canal, eu vou ficar muito feliz e muito agradecido com vocês. Então, valeu, espero vocês na próxima. Tchau, tchau.